Olá, amigos. Vamos continuar então com o estudo do romantismo. Lembra da aula anterior? Dissemos a vocês que o romantismo, por literatura romântica, entendíamos literatura de cunho popular, literatura feita para atingir as massas. E por essa razão, os temas são mais populares, são mais de fácil entendimento. O poeta romântico é aquele que busca expressar suas emoções, seus sentimentos pessoais. A obra romântica nasce dentro dessa visão unicamente subjetiva, pessoal, intimista, né, do poeta, e que certamente vai encontrar, né, vai se encontrar com os sentimentos idênticos da grande população. Por isso que foi um movimento tão popular, tão querido, de tanta propagação e de grande extensão. E porque ele teve essa longa extensão, a gente vai observar que os primeiros românticos apresentam características diferentes de um segundo momento da literatura romântica, da poesia romântica, que também apresenta características diferentes de um terceiro momento da poesia romântica. E por essa razão a gente costuma chamar a primeira fase, segunda fase, terceira fase, e quase sempre destacamos um ou dois poetas de cada uma dessas fases. Portanto, gostaria de conversar com vocês agora sobre a primeira geração romântica. Então, vamos para a primeira geração do romantismo. Esses poetas são conhecidos como nativistas. Entendam por nativismo aí esse apego, essa extrema ligação, essa intimidade que o poeta tem com a natureza, né? Com a natureza, por vezes, idealizada, mas a natureza que remeta à ideia de pátria, que essa é a minha natureza, portanto essa é a minha pátria, que você vê tão bem retratada na poesia do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Essa exaltação, essa idealização da natureza, claro que há um certo exagero, nosso céu tem mais estrelas, né? Então é uma coisa meio hiperbólica até, um exagero nessa visão pessoal do poeta, mas isso faz parte desse apego, desse amor à natureza de sua pátria, né? Então o nacionalismo está por aí rondando também essa característica. Os primeiros românticos são conhecidos como nativistas, pois seus romances retratam índios vivendo livremente na natureza, numa representação idealizada. Não se esqueçam desse detalhe. Sempre tudo muito ideal, né? O romantismo é o idealismo. O índio é transformado no símbolo do homem livre e incorruptível. Quer dizer, entendíamos que o homem urbano, o homem da cidade, né, já corrompido pelo capital, um homem já corrompido por esse modelo consumista. Então a gente agora vai buscar o homem no seu estado mais puro, o homem como se fosse uma tentativa de buscar a origem do homem. E quem é que está mais próximo dessa naturalidade humana, dessa pureza humana, desse homem natural? É o nosso selvagem. E por essa razão que você vai ver agora o indianismo aflorando na obra do Gonçalves Dias, quer dizer, essa valorização do índio, tentando erguê-lo, tirá-lo da camada social mais baixa, como era visto na época, e erguê-lo à condição de herói nacional. Tá certo? O nosso romantismo apresenta como traço essencial o nacionalismo, destacando o indianismo, o regionalismo, a pesquisa histórica, e aí você vê que há uma inter-relação, né? Uma ligação muito próxima de cada uma dessas características. Quer dizer, o índio com a questão histórica do Brasil, né? O regionalismo com a questão folclórica, o regionalismo com a linguística, quer dizer, com o abrasileiramento da língua portuguesa, a língua portuguesa não mais naquela visão unicamente lusitana, não é? O português europeu, mas agora a busca de um português mais brasileiro, esse português influenciado pelos índios, pelos africanos. Então essa tropicalização da língua portuguesa, agora você vai perceber em alguns escritores, alguns autores, que alguns puxam para a linguagem indígena, outros
puxam para uma linguagem mais regional, outros. A primeira geração, então, vai dar toda a ênfase ao índio, como nós já falamos, né? O principal representante do romantismo no Brasil, na primeira geração, foi o Gonçalves Dias, com a publicação de Primeiros Cantos. Este é o primeiro livro do Gonçalves Dias, e esse primeiro livro, essa primeira obra, sai em 1846. Essa daí a gente tem como sendo a expressão pioneira de uma legítima poesia nacional. Vocês entendam como sendo, até então, os movimentos literários brasileiros, ou as tentativas, vamos dizer assim, né? Alguns autores entendem que o romantismo foi o primeiro movimento nacional, puramente nacional. A gente entende que esses movimentos, essas correntes literárias que vieram antes do romantismo, elas tiveram um forte traço europeu, quer dizer, na verdade a gente fez apenas uma imitação, nós copiamos o que o europeu fazia. Agora não, agora no romantismo a gente vai buscar um tom brasileiro, uma cor local, uma literatura que pudesse ser a cara do Brasil. Né? E mais uma vez, o índio é o mais brasileiro de todos nós, é o efetivo dono verdadeiro da terra, é o que está aqui vamos dizer, me permitam, na pré-história do Brasil. Quer dizer, então, ele vai ser o nosso personagem principal agora, dentro desse nacionalismo da primeira geração, tá certo? Então, continuando, está aí para você a foto do nosso principal representante da primeira geração, o Gonçalves Dias, o poeta maranhense, o autor de Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O famoso poema popularizou muito a imagem de Gonçalves Dias no Brasil, e também em Portugal, é bom que se saiba disso, ele morava em Portugal, e daí o poema ter marcado esse momento dele do exílio, a saudade da pátria. Quando ele diz que minha terra, ele lembra o Brasil, lembra o Nordeste, o Maranhão, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui em Portugal gorjeiam, não gorjeiam como lá, quer dizer, aquela pátria idealizada, aquela natureza idealizada. Aqui nada presta, a terra é estranha, né? Eu sou aqui um estranho no ninho e essa minha infelicidade só acabará quando eu for para a perfeição da minha terra natal, que é isso que ele diz, tá certo? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não me deixe aqui na terra de estranhos, tá certo? Então é esse aí, o Gonçalves Dias, o principal representante da poesia da primeira geração romântica, tá certo? Então a obra de Gonçalves Dias é pioneira em termos de realização poética de boa qualidade em nosso romantismo. Vejam o que eu estou dizendo, ele é pioneiro no que a gente entende como sendo uma poesia de boa qualidade. Tivemos grandes poetas antes de Gonçalves Dias? Tivemos grandes representantes do Barroco, do Gregório de Matos no Barroco, tivemos o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa no Arcadismo. Por favor, entendo como pioneiro em termos de realização poética de boa qualidade, quer dizer, indiscutível a técnica, a relação dele com o movimento romântico, a identidade, a identificação dele com o movimento romântico e o conjunto da obra, né? Todo o conjunto da obra do Gonçalves Dias dá para ele esse pioneirismo de ser o nosso primeiro grande poeta da literatura brasileira, tá certo? Buscando, sobretudo, esses traços, essa cara de Brasil. O Gonçalves Dias abrange os dois aspectos mais marcantes do nosso nacionalismo literário, que é o indianismo e a exaltação da pátria. Esses são os dois pontos principais, mais importantes da obra de Gonçalves Dias, quando a gente fala de nacionalismo, tá certo? O índio como elemento nacional, a busca do bom selvagem, do homem no seu estado natural, puro, né? E ao mesmo tempo a exaltação da pátria, essa pátria que é vista como um paraíso. Né? E evidentemente, a identificação, a harmonia, essa irmandade, essa estreita ligação do índio com essa pátria idealizada. Gonçalves escreveu também poemas lírico-amorosos, em que revela quase sempre a impossibilidade de realização dos anseios afetivos diante de uma mulher idealizada. O idealismo também não vai ficar só na pátria, não vai ficar somente, mas vai para o amor também.
Quer dizer, o idealismo foi para o índio ideal, aquele índio meio artificial, subjetivo, visto a maneira pessoal do poeta, mas também vai ser vítima dessa idealização, desse exagero de idealização, a pátria e a mulher amada. Tão ideal, colocada nesse pedestal de idealização, que acaba sendo uma figura inatingível, inalcançável, né? Porque efetivamente não existe. Né? Não existe. Então, alguns biógrafos veem nesses poemas a influência da frustrada paixão por Ana Amélia. Ana Amélia foi uma grande paixão que o Gonçalves Dias viveu na sua juventude e que infelizmente não pôde realizar esse grande amor, mas não acontece o amor, mas acontece do Gonçalves Dias produzir obras magníficas como Ainda Uma Vez a Deus, um dos seus mais importantes poemas, um dos mais importantes poemas do Gonçalves Dias. Justamente na tentativa de resgatar a Ana Amélia, não conseguindo, ele, então, na sua dor, faz nascer um dos mais importantes poemas da literatura romântica no Brasil. Ainda Uma Vez a Deus. A segunda geração romântica tem um tema que fascinou os escritores da segunda geração, que foi a morte, né? A morte foi o que mais fascinou esses escritores, esses poetas. E não pense você que isso aí é uma característica só da poesia, da literatura romântica no Brasil. Isso foi o mundo inteiro. Quer dizer, toda a Europa também passou por essa fase de exaltação da morte, do doloroso, do trágico, do pessimismo. E isso é resultado de uma decadência que vivia, decadência moral, decadência política, que a Europa também vivia nesse momento. E a literatura vai trazer, quer dizer, esses jovens, estou falando jovens mesmo, porque você já teve essa informação nos slides anteriores, que os nossos poetas morreram todos muito cedo, de 20 anos de idade, 21, 22 anos, quando não era tuberculose, né, era uma morte trágica, um acidente trágico. Então essa geração foi marcada por essa juventude conturbada, juventude, vamos dizer, doída, juventude sofrida, uma juventude que, infeliz, insatisfeita com a realidade, buscava na morte sua fuga, sua realização, tá certo? Bom, então, na segunda geração, o tema que fascinou os escritores da segunda geração romântica brasileira foi a morte. Nas obras dos escritores desse período está presente uma visão negativa do mundo, da sociedade, onde expressam seu pessimismo e sentimento de inadequação à realidade. Veja bem, inadequação à realidade, ao mundo contemporâneo, ao mundo em que eles viviam. Pois viviam uma vida desregrada, dividida entre os estudos acadêmicos, o ócio, os casos amorosos e a leitura de obras literárias como a de Musset e Byron. Há também, a gente pode lembrar para você, uma característica socioeconômica, né? Essa geração está muito próxima das elites econômicas da época. E essa juventude, como eu coloquei ali, quer dizer, levava uma vida de ociosidade. Então o ócio levava a boemia, levava a farra, levava... E isso tudo financiado, né? Isso tudo levado pela questão da incompatibilidade com a existência, com essas depressões, com esses pessimismos, com essas desilusões, né? Esses amores mal realizados, porque a mulher concreta, verdadeira, não satisfazia. E ao mesmo tempo também, quer dizer, o romântico é contraditório, ele tem uma atitude muito antitética, quer dizer, também se valeram do amor fácil, quer dizer, do amor banal, no sentido do amor pago, quer dizer, da prostituição, que era resultado das noitadas, enfim, dos vícios, do álcool e de outras drogas que na época tornaram-se moda entre essa juventude. Por isso que eu me refiro aqui para vocês, mais uma vez, viviam uma vida desregrada, dividida entre os estudos acadêmicos, a moda no Brasil, por exemplo, a moda das faculdades, né? Recife, São Paulo, a moda dos estudos acadêmicos no Brasil, e um certo ócio, quer dizer, um descomprometimento com trabalho, com responsabilidades profissionais,
E aí buscavam as suas realizações nesses amores impossíveis. Por outro lado, também era uma juventude muito intelectualizada, né? Lia-se muito. A mídia mais importante dessa época, e a única, certamente, eram essas obras literárias. Então, era uma juventude intelectualizada que buscava muitas leituras para justamente superar esse ócio, para superar essa incompatibilidade com a vida, né? Os estudos acadêmicos também, na moda, na época, só um grupo social muito rico, o pessoal mais abastado da época, é que tinha acesso a esses estudos acadêmicos. Então, por isso que essa geração é um pouco distante das questões sociais, das questões políticas. Você não vê referência a nenhum desses problemas sociais da época, tá certo? Agora sim, você vai ver só após a segunda geração é que eles vão amadurecendo a preocupação na própria universidade, dentro da própria faculdade, dentro do próprio mundo acadêmico, eles vão amadurecendo as questões sociais. Aqui está o Álvares de Azevedo, imagino que seja uma foto bem próxima do que efetivamente era o Álvares. Veja, uma feição de gente muito jovem, morreu com 20 anos de idade, 21, na verdade, faz 21 anos de idade e morre. Então, ele tinha mais ou menos essa aparência que você está vendo aí. Álvares de Azevedo, o poeta da morte, maior representante da segunda geração romântica, tá certo? Então, a segunda geração também foi conhecida como ultrarromântica, encontra no Brasil discípulos fervorosos, que diante do amor apresentam uma visão dualista. Eu lembro que eu falei ainda agora, né? Que eles têm uma atitude meio antitética, envolvendo atração e medo, desejo e culpa. Em seus poemas, a imagem de perfeição feminina apresenta os traços de morte, condenando implicitamente qualquer forma de manifestação física do amor, né? Não temos aquele amor material, concreto, vivo, da paixão por uma mulher viva, que você ainda consegue observar no Gonçalves Dias, né? Quando eu falei da Ana Amélia, e no poema Ainda Uma Vez Adeus. Ok? Vamos então continuar com o Álvares de Azevedo. Então está aí a data de nascimento e morte, poeta romântico por excelência. Álvares nasceu em São Paulo, estou na Faculdade de Direito. Não chegou a concluir o curso. A doença, a vida boêmia, tudo isso atrapalharam um pouco essa carreira acadêmica dele. Morreu muito novo, 21 anos, tuberculose, e também um acidente que ele sofreu, o corpo debilitado já pela doença, então o acidente antecipa essa morte dele. A partir de então desenvolveu verdadeira fixação com a própria morte, a partir dessa proximidade da morte através da doença, escrevendo a respeito da passagem do tempo, do sentido da vida e do amor. Esse último jamais foi realizado, né? Ele, em alguns poemas, ele sempre lembra isso aí, sempre lembra, de nunca ter vivido um amor de verdade concreta, etc. Lira dos 20 anos foi sua última obra, sai depois da morte dele, é publicado depois da morte dele, carrega consigo a melancolia de um poeta empenhado em expressar seus sentimentos mais profundos. O conjunto de poesias também evidencia um poeta sensível, imaginativo, harmonioso. Ele não tinha essa experiência do dia a dia, quer dizer, era um menino imaturo, no sentido de não ter vivido a vida, era muito jovem, mas essa experiência de vida, essa maturidade, ele buscava justamente nos livros, porque escrevia, lia inclusive obras no original, né? No inglês, lia no alemão. Então ele tinha uma vida de leituras, uma vida intelectual profundíssima, apesar de muito jovem, mas a vida lhe chegava pelos livros, a vida lhe vinha por essas reflexões literárias dos mais importantes escritores de sua época, tá certo? Eu queria também chamar a atenção de vocês para a questão dessa melancolia do poeta, né? E é essa dor que ele faz com que seja a tônica de suas poesias, ok? Vamos então agora para a terceira geração romântica, a geração do Castro Alves. Você percebe, já começamos pela fotografia dele. Essa fotografia, o Castro Alves tinha 18 anos de idade e já estava muito envolvido com as questões sociais. O Castro Alves, eu não posso ter muita segurança do que eu vou dizer agora, mas é o que se vê nas biografias. Me parece que ele não era desses grandes estudantes,
muito apegado aos estudos escolares, não era desses que a gente chama de nerd, né? E parece que ele não tinha muita identificação com isso, mas era de uma inteligência absurda, era muito sensível, lia muito e era um homem de uma imaginação muito grande. Você vê que os primeiros versos dele, e não são versos de criança, apesar da idade, mas os primeiros grandes versos dele nascem aos 12 anos de idade, quer dizer, uma criança praticamente, né, de corpo e de alma, mas a sua mente muito evoluída, muito angustiado por escrever, por pensar, por participar. E você percebe que já desde jovem, 13 anos, 14 anos de idade, já começa a vislumbrar o ambiente universitário, quer dizer, a vida acadêmica, ele chega muito cedo, e por isso também as leituras, os pensadores, o mundo ideológico vai ser agora vivenciado por ele dentro da universidade. As grandes discussões políticas do Castro Alves presentes, os grandes movimentos, as grandes manifestações públicas do Castro Alves, você olha, é aquele garoto, mas é um homem maduro por dentro. E é assim que ele se comporta como quando vai escrever. Quer dizer, você percebe um eu lírico muito mais maduro do que o corpo revelava, tá certo? Não há quem não leia uma obra do Castro Alves que não tenha a impressão inicial de que está lendo versos de um homem maduro, experiente, culto, sábio. Então isso tudo que eu estou querendo colocar para vocês faz com que você imagine que ele já tem traços, tem uma personalidade diferente daquela geração ociosa, preocupada somente com o amor, a segunda geração, né? E um amor irrealizado, e uma mulher inalcançável, inatingível, e aí a frustração, quer dizer, então uma geração meio frustrada, pessimista, dramatizada pela dor, pelo amor irrealizado, e essa busca da morte. Agora não, agora é o contrário, agora a mulher parece mais material, quer dizer, você já percebe a mulher mais sensual. Agora o Castro Alves começa a valorizar elementos materiais da mulher, como o cabelo, por exemplo, a moldura do rosto, né? O cabelo é muito citado, os cabelos longos caindo por sobre os seios também, outro elemento importante nessa materialidade do amor, os lábios, a boca. Então você percebe uma mulher mais concreta, uma mulher mais viva, ao contrário da mulher morta e inatingível da segunda geração. Você percebe agora um poeta vivendo a realidade social, quer dizer, convivendo com o povo, e não enclausurado agora nos quartos a imaginar e a sonhar, e nos devaneios. Agora não, agora você vai perceber um poeta mais preocupado com as questões sociais, porque está vivendo essas questões sociais, porque também veio da classe social pobre. Castro Alves não era vindo de uma família rica, quer dizer, então estudou com dificuldade, todo o tempo de sua vida foi com muita dificuldade para conseguir estudar, para conseguir fazer as viagens. Quando expulso da faculdade também, sofre grandes problemas, passa por grandes dificuldades financeiras, quer dizer. Então tudo isso faz com que ele passe essa sua vivência da realidade para a sua poesia, né? Quer dizer, você vai ver uma poesia que está muito mais próxima do realismo, não é? Do real, do que do ideal romântico. Então já seria o ocaso do romantismo da poesia romântica. A gente pode dizer que já é o final desse domínio da poesia romântica no Brasil. E aí já se começa a anunciar a chegada do romance romântico. Você já começa a perceber agora que já começamos a ler o romance romântico, que também traz traços folclóricos, regionais. O índio também volta mais uma vez para a literatura, né? Mas também a literatura preocupada com as questões também da sociedade. Você já vai ver a participação do escravo, já vai ver a participação das habitações populares, da organização das favelas no Rio de Janeiro. Você vai perceber agora o problema social aparecendo tanto na poesia como também nos romances da época, tá certo? E chamando a atenção, então, mais uma vez, para o poeta baiano Castro Alves, da terceira geração. Essa geração é conhecida como o condoleirismo, tá certo? Que vem da palavra condor,
é o pássaro que voa mais alto. Então, o condoleirismo é um estilo de poesia em que o poeta dá grandes voos de imaginação, tá certo? Grandes metáforas, metáforas arrojadas. Então, esse grande voo, essa viagem que ele faz nessas metáforas, a gente compara com os grandes voos que o Condor dá, né? O condoleirismo. Os poetas dessa geração apresentam um estilo grandioso ao tratarem de temas sociais. Eles eram comprometidos com a causa abolicionista e republicana, desenvolvendo assim a poesia social. O Castro Alves é o poeta que mais se destaca, né? Inspirado nos princípios de Victor Hugo, ele começa a escrever poemas sobre a escravidão. É claro que, na época, a gente também não pode ser tão radical, né? E ver Castro Alves apenas como poeta social, poeta escravista, o poeta da denúncia, indignado, o poeta indignado com a questão de escravo. Claro que ele teve toda uma juventude amorosa, ele era um homem muito romântico, muito sensível. Também teve suas experiências. Dizem nas biografias que ele foi o poeta mais bonito do romantismo, né? E certamente fazia sucesso com as garotas e é muito provável que tivesse tido lá suas aventuras amorosas que serviram de ponto de partida para alguns dos seus primeiros versos, não? Sem dúvida. A fase em que ele passou, por exemplo, no Recife, ele tinha o hábito de fazer recitais de poesia no Teatro Santa Isabel, um importante teatro do Recife. E o Castro Alves recitava seus próprios versos e fazia muito sucesso na época, né? As famílias de Recife iam ao teatro para assistir ao recital de poesia do grande poeta Castro Alves e tal. E depois ele começa, então, a enveredar pela questão da poesia política social, e aí começa, então, a criar inimigos, começa a peitar o sistema, começa a encarar o sistema, e aí o sistema reage contra ele. Então ele começa a sofrer retaliações na faculdade, e a partir daí, então, é obrigado a sair do Recife e ir para a capital federal, onde ele continua sua trajetória literária, tá certo? Então, Castro Alves é o poeta que mais se destaca, inspirado nos princípios de Victor Hugo. Ele começa a escrever poemas sobre a escravidão. Retrata em seus poemas o lado social, esquecido pelos primeiros românticos. Que lado foi esquecido pelos românticos? A escravidão dos negros, a opressão, a ignorância do povo brasileiro. Você percebe que na literatura romântica, como tudo é idealizado, como tudo é muito visto dentro de um idealismo subjetivo, né, do poeta, evidentemente que o poeta não deseja uma sociedade de injustiças, uma sociedade de dor. Então, se apresenta, as relações sociais estão muito voltadas em torno das questões amorosas, quer dizer, é como se a vida só tivesse um único problema, né? É minha realização amorosa. Então você não percebe a fome, não percebe a questão das habitações coletivas, as comunidades que começam a surgir nessa época, a questão do escravo, né? E outras tantas patologias sociais que o romântico começa a mascarar, tá certo? E que agora, com essa geração que você está conhecendo agora, você vai perceber que vem a flora, né? Vem a aparecer, vai se destacar, tá certo? Então, a escravidão dos negros e a opressão e a ignorância do povo brasileiro, que tanto foi ocultada, escondida nas gerações anteriores, agora vem ser à tônica, tá certo? Castro Alves foi muito lido no Brasil, muito assistido também nos teatros e ficou conhecido como poeta dos escravos por ter sido a sua maior causa, quer dizer, a causa que ele mais abraçou em favor dos escravos, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.